Ai, obrigada, gente, por mandarem lá. Gente do céu, olha, sinceramente, deu problema com o horário, deu problema com o link, estou até tremendo, estou gelada. Mas beleza, vou tentar ser bem breve para não atrapalhar o almoço de vocês. Bom, qual que é a minha intenção com essa sala? É mostrar para vocês como é que a gente constrói um design system do zero, quais são os benefícios de um design system, e mostrar de forma prática como geralmente eu faço esse processo de construção. A minha tela está sendo compartilhada, vocês conseguem ver o slide que eu estou compartilhando aqui? Vou esperar vocês responderem aqui no chat, tá? Que eu aparentemente não consigo ouvir ninguém. Ah, beleza. Obrigada. Vamos lá. Então, meu nome é Bianca, eu trabalho com o XY Design. Hoje, atualmente, eu trabalho em uma empresa que se chama Arbitralis, mas eu já tenho bastante experiência em agências. A maior parte das minhas experiências foi com agências. E o que eu percebi nessa minha experiência? Toda vez que chegava um projeto novo, o meu time de design, eu cuidava do time de design e do time do front. Então, chegou um projeto novo, a gente começava a montar tudo do zero. Então, botão, input, às vezes até reaproveitava alguma coisa, mas principalmente no Bubble, a gente montava tudo do zero. E aí eu fui me especializar em Design Ops, que basicamente é uma metodologia para otimizar operações de design no geral. E aí eu comecei a entender que a padronização, eu já tinha isso na minha mente, mas não tinha tão claro, que a padronização ajuda muito no momento de construir qualquer coisa, no momento de gerenciar a demanda de trabalho e também na entrega que você que vai chegar na mão do usuário final ou na mão do seu cliente. Ah, obrigada, amigo. Olha, tudo certo para dar errado hoje, mas tudo bem. Beleza. E aí, eu cheguei nesse cara aqui, o Design System. O Design System não necessariamente vai estar amarrado ao Figma. Ele é uma metodologia como a gente padroniza a construção visual dos nossos aplicativos. Ele pode ser feito no Figma, geralmente ele é feito no Figma, mas ele pode ser feito no Bubble também, e melhor ainda se você tiver os dois cenários, né? No Figma e no Bubble. E qual que é o intuito aqui? Eu explicar até para quem não é designer como que vocês vão começar o processo do Design System. Já tem um aplicativo, cheguei no momento, vou fazer Design System. Acho que a gente tem que entender qual que é o momento da realidade do projeto, da empresa de vocês, porque nem sempre a gente vai começar com Design System. Eu tinha na minha cabeça muito arraigado isso, que eu precisava ter um Design System muito bem estruturado para eu começar a fazer qualquer coisa, mas principalmente se você está numa startup, você está começando seu MVP, você está começando seu projeto, nesse momento você não precisa pensar em Design System, tá? É legal você ter uma padronização para você seguir, mas o Design System nesse momento não é necessário, então você não vai gastar energia com isso. Quando você vai gastar energia com o Design System? Já tenho ali uma construção, já consegui validar o que eu precisava, ou então estou no contexto de uma agência e preciso começar a padronizar as coisas, preciso ganhar velocidade ali na construção desses elementos que geralmente são iguais durante todo o aplicativo, aí sim você vai pensar em Design System. Beleza. Quais são os principais benefícios que a gente vai encontrar na construção de um Design System? Acho que falando de no-code, falando especificamente de Bubble, a gente não pensa na performance quando a gente pensa em Design System. E ela impacta muito, porque quando você faz um botãozinho ali e você não salva aquele style, e lá na outra tela você aplica de novo as propriedades, mas não o style naquele outro botão, o Bubble ele demora um pouquinho mais para renderizar aquilo, então você perde performance. Então, além de todos os pontos, né, de ganhar agilidade, da experiência ser padronizada, você acaba perdendo performance. E quem garante para você
que aquele botão vai seguir as mesmas características do outro. A gente, às vezes, né, tá construindo ali do nada e não lembra exatamente qual foi o arredondamento que eu usei, a cor que eu usei, o ícone que eu usei. Então, quando você salva esses estilos, além de você ter essa questão de agilidade e padronização, você também ajuda na performance do seu aplicativo. E o último ponto, que para mim, sempre como experiência do usuário é o mais relevante, é a experiência do usuário. Quando você tem padrão visual, você diminui a sobrecarga cognitiva do seu usuário. Se a sua tabela em uma tela funciona de uma forma, você colocou aquela tabela, e ali vou dar um exemplo prático, tá? Você tem um ícone de edição, e na outra tabela você tem os 3 pontinhos para você editar. O usuário vai ter que pensar, processar, como é que ele faz a edição ali, se no outro lugar ele fez a edição de outra forma. Então, você diminui a sobrecarga cognitiva para aquele usuário, porque ele sabe como é que funciona tudo no seu aplicativo. E você também, consequentemente, deixa esse usuário utilizar esse aplicativo de maneira mais fácil. Beleza. Para a gente começar a entrar no Design System, a gente tem que entender minimamente esse conceito, que é o design atômico. Esse autor, o Brad Frost, ele criou essa metodologia de design atômico. E quando a gente começa a entender essa metodologia, a gente começa a pensar também de forma mais sistêmica. O que é o design atômico? A gente vai pegar todos os componentes visuais que a gente tem no aplicativo e vai começar a dividir eles até que eles sejam bem pequenininhos e não dê mais para dividir. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Dentro do design atômico, nós temos os átomos, as moléculas, os organismos, os templates e as páginas. O que é um átomo? É um elemento que você não consegue dividir. Então, um input sem o label, ele é um átomo. Eu não consigo dividir ele. Eu não consigo transformar ele em 2 outros elementos. Por mais que ele tenha propriedades ali, que ele tenha borda, que ele tenha o estilo, ele é um elemento pequeno, é um elemento que não tem sentido se eu utilizar ele sem um contexto. Aí a gente tem as moléculas, é quando eu combino 2 elementos. Inclusive, eu trouxe um exemplo visual aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver a tela do Bubble agora? Vocês conseguem mandar aqui no chat para mim? Que eu não sei se o compartilhamento está de tudo. Não? Então, eu vou ter que parar e compartilhar de novo, tá? Beleza. Agora eu acho que foi. Deu certo? Estão vendo a tela do Bubble? Beleza. Então, esse cara aqui, ele é um átomo. Ele é a menor instância ali que eu posso ter, eu não consigo dividir ele. Se ele tivesse um ícone aqui, eu até consideraria ele uma molécula. Mas nesse caso aqui, ele é um átomo. Aqui, esse cara mais esse cara, 2 átomos, formaram uma molécula. Então, eles viram uma estrutura um pouco maior. E por que você tem que pensar no seu design system sempre pensando do menor para o maior? Quanto mais divisível forem os seus elementos, mais flexível é o seu design system. Porque aí você pode montar várias estruturas usando aqueles elementos pequenos que você já criou. Aqui, a gente já tem uma categoria um pouco maior. Aqui a gente já tem um organismo. Esse organismo, ele já ganhou alguns elementos a mais. Então, aqui eu já tenho uma molécula, aqui eu tenho mais um átomo, e eu vou compondo essa galera. Aqui, eu já tenho um template. Um template já é uma estrutura que está montada ali com vários elementos. Eu posso reutilizar esse template, mas se não for no contexto correto, esse template já não serve. Eu não consigo usar esse template aqui, por exemplo, para criar um dado dentro do aplicativo. Mas eu consigo usar esse botão numa tela onde eu vou criar um dado. Beleza. E aí a gente tem uma hierarquia ainda maior, que é a página. A página já é completa, já é com tudo que ela precisa ter. Então, por exemplo, uma landing page. Você pode ter uma página landing page base ali, e aí você vai usar ela sempre para ser landing page. Beleza. A gente entendeu essa estrutura. Vou voltar aqui para o slide. Voltou para o slide? Se não voltou, vocês me avisam. Beleza, maravilha, obrigada.
E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue identificar como a gente vai reaproveitar esses elementos. Então, sempre quando vocês forem fazer um design system, comecem pequeno, nos elementos mais básicos, e aí vocês vão crescendo esses elementos. Beleza. E aí, vamos para uma parte mais prática. Como que eu estruturo esse design system do zero? Sempre a gente vai começar com os elementos mais básicos, tá? Mesmo que você não vá fazer um design system completo agora, isso aqui também ajuda muito. Você ter essa base para você começar a estruturar o seu front lá no Bubble. Antes de você sair criando os elementos lá no Bubble, você salva todos esses styles, as tipografias, os botões e esses elementos mais básicos. E aí você começa a construção gradativa disso. Eu vou trazer 2 cenários aqui. O cenário quando você está começando um projeto, você está fazendo isso tudo do zero, e o cenário quando você já tem um projeto construído e você quer fazer o design system mesmo assim desse projeto. Beleza, o primeiro cenário, então, é esse cenário onde eu não tenho nada. Eu vou sempre começar com o guia de estilo. O guia de estilo é um documento que vai definir como vai ser o visual do seu elemento. Todo esse material eu vou disponibilizar para vocês copiarem depois, tá? Eu vou mandar o slide e aí eu disponibilizo para vocês usarem isso aqui como base. Então, hoje, o meu padrão de guia de estilo é esse aqui. Não tem certo e não tem errado, vocês colocam o que vocês querem colocar aqui dentro. Mas o ideal é que vocês tenham sempre as cores que vão ser utilizadas no aplicativo como um todo, a tipografia e, se possível, os ícones também, a família de ícones, para que não fique um íconezinho de um jeito, um íconezinho de outro, aquilo causa um pouco de desconforto visual também. Então, a gente sempre vai começar aqui com as cores primárias, é a cor predominante ali do seu aplicativo. Geralmente ela está atrelada até a logo, a marca. Então, quando a gente vai pegar a cor primária, a gente quer trazer a característica principal daquele aplicativo. Por exemplo, o Nubank. O Nubank tem a cor roxa. Provavelmente os elementos primários sempre vão ter cor roxa. E aí a gente tem a cor secundária. Pode ser que você precise de cores adicionais. Eu sempre tento trabalhar com menos é mais, então sempre primária e secundária, mas pode ser que você precise de cores adicionais e tá tudo bem se você quiser colocar mais cores aqui. E a gente tem as cores semânticas. Eu costumo não alterar as cores semânticas, eu uso em todo projeto as mesmas cores semânticas. Essas cores semânticas, elas são utilizadas para a gente dar informações para o usuário. Erro, alerta, sucesso, informação. Então, essas cores aqui, eu já coloco aqui elas com um teste de contraste. Quando você vai escolher a sua cor, é muito importante você testar o contraste para a gente ter cores ali com um certo nível de acessibilidade. E aí, o primeiro plugin que eu utilizo para testar contraste é esse cara aqui, ó, Color Contrast. Você basicamente seleciona a cor escura ou a cor clara, que é a cor que você quer dar contraste ali com o texto, e seleciona a outra cor. Então, por exemplo, vou fazer um retângulo aqui com a cor escura. Esse verde aqui, ele está dando contraste com a cor escura. Então, eu seleciono a cor do verde e a cor de contraste. Olha, dá um índice muito bom, um índice muito alto aqui. O ideal é que sempre dê AAA, tá? Se der AA, você ainda pode utilizar, mas em textos grandes, em textos pequenos, não. E aí você vai fazer a mesma coisa com a cor branca. Aí, no caso, eu vou testar com esse aqui, não vai dar um índice legal, né? Olha lá. Obviamente que eu não consigo usar esse verde claro com o branco. Mas se eu testar esse aqui, olha, eu já tenho um AAA. Então, você deixa lá no seu guia de estilo já cores acessíveis, cores que você sabe que você não vai ter problema com contraste. Beleza. Aí nós temos as cores neutras. Geralmente eu gosto de nomear essas cores neutras para que eu saiba onde eu vou utilizar essas cores neutras. Então, eu tenho a cor de surface, que é aquele fundinho que fica geralmente na página. Eu tenho a cor de stroke, que é a cor de linha, que geralmente eu uso na borda dos elementos. A cor do botão light, que é uma segunda categoria de botão que eu gosto de utilizar quando eu quero dar mais destaque para o primário. E tenho a cor de inativo, quando aquele botão está bloqueado, por exemplo, eu sempre trago aqui a cor já que eu vou utilizar.
Aqui trouxe alguns guias de tamanho ideal, isso você não precisa salvar no Bubble e também não é estritamente necessário. E aqui a tipografia. Eu gosto de separar em display, heading, label e body. E aí eu vou colocando vários pesos que eu posso utilizar nesse design system. Os espaçamentos padrão também, geralmente a gente usa espaçamento de 8. Por que a gente usa espaçamento de 8? Porque quando a gente vai fazer a responsividade, a maioria dos aparelhos seguem a escala de 8. Então, fica mais fácil de você ir quebrando esses elementos depois, quando você vai fazer a responsividade. O arredondamento eu também gosto de salvar, sombra, as linhas. E aí, você pode pensar que isso aqui dá um trabalho para construir. Realmente dá um trabalho para construir. E aí vem a primeira estratégia para vocês conseguirem construir isso de forma fácil, já salvando as variáveis aqui no Figma. Nós temos 2 jeitos de salvar cor aqui no Figma. Pelos styles, por exemplo, como está salva, como estão salvos os textos. Então, eu poderia vir aqui, pegar essa cor aqui e salvar ela nos styles. Mas eu acho mais prático salvar nas variáveis. E vocês vão entender como é fácil criar as variáveis com o plugin que eu vou mostrar. Onde ficam salvas as minhas variáveis? Elas ficam aqui. Então, eu sempre vou começar nomeando da mais clara para a mais escura, com um número. Então, 0, 50, 100. Isso aqui é um padrão, tá? De nomenclatura de design tokens, que são as cores. As cores, os textos, a gente vai chamar toda essa galera de token. Então, os tokens de cor, geralmente, o pessoal nomeia assim. 0, 50, 100, 200. E aí, você escolhe uma linha dessas cores para você usar. Por exemplo, eu gosto de usar os 600. Geralmente, os 600, a minha cor primária principal está no 600. Mas isso não é uma regra absoluta, tá? Beleza. E aí, como que cria toda essa galera aqui, né? Primária, secundária, destrutiva. Por que você vai ter facilidade quando você cria ali? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero pintar esse elemento aqui. Fiz um botão e quero pintar esse elemento. Eu simplesmente vou vir aqui e elas já vão estar aqui, ó, organizadinhas, porque ele está puxando ali das minhas variáveis. Beleza. Então, vamos lá. Eu não vou me aprofundar muito aqui em Figma, tá? Você vai abrir esse plugin aqui, Figure Identity, você vai abrir ele, e aqui você vai criar o seu guia de estilo. As cores semânticas, ele já traz para você, eu nem mudaria do que ele traz. Ó, ele já criou aqui para mim o guia de estilo, só de abrir o plugin e clicar em cores, e aí você pode vir personalizando. Então, a minha cor primária não é essa, tá vendo aqui que está em primária? Você vem aqui e vai dizendo qual que é a cor que você quer aplicar. Vou pegar esse 500 aqui, só para vocês verem que ele vai mudando aqui no guia. Então, é esse 500 aqui, eu vou deixar ele vermelho. Ó, ele já muda automaticamente aqui. Então, basicamente, você está criando um guia de estilo ali de forma automática. Ele cria também tipografia, ele cria espaçamento, conforme você vai clicando aqui, ele vai criando para você. É um plugin gratuito, tá? Facilita muito. Então, aqui, ó, ele já separou aqui, ó, as fontes, heading, e você pode ir personalizando. Você quer que comece a menorzinha ali em 16, quer que comece a menorzinha em 14, tem 2 fontes, tem uma fonte só, você vai trocando aqui e ele automaticamente vai trocando lá para você. E quando você quiser salvar isso nas variáveis, é só você clicar aqui, ó, criar colos nas variáveis. Eu não vou clicar porque já está criado e pode ser que dê algum conflito ali, mas quando você clicar, ele já vai salvar tudo isso para você. Essa é a primeira coisa que eu faria se eu quisesse criar um Style Guide, facilita muito. Também está lá no slide esse plugin, tá? Beleza. Criei meu guia de estilo, já está aqui todo salvo, maravilha. Essa é a primeira etapa para eu começar a construir os meus componentes. Vou voltar aqui. Definir tudo aquilo ali. Quais componentes eu preciso ter no Design System? O ideal é que você tenha todos os componentes padrão. Mas aí a gente pode falar, né? O que é padrão? O que é básico? O que é necessário? Existem
duas ferramentas que ajudam muito, guiam muito. Se vocês não estiverem vendo o que eu estou falando, tá? Me avisem aqui no chat, eu acho que está certo. Duas ferramentas, dois links principais que vão te nortear para quais componentes você precisa ter no seu design system. O primeiro é esse aqui, eu gosto muito dele. Por quê? Além dele trazer quais são os elementos básicos que você tem que ter, olha aqui, vou clicar aqui em botão, que é um componente que todo mundo tem contato. Ele vai trazer para você algumas diretrizes que você tem que seguir para esse botão estar atendendo ali a necessidade de um componente legal. Então, você pode verificar o style, você vai verificar aqui a borda, as propriedades desse botão no geral. Tem variante esse botão? O que é variante? A gente tem um botão ali que está inativo e a gente tem um botão primário. Então, isso é uma variação do botão. A copy, então ele traz ali os pontos, os estados, ó, o hover, o focus, ele traz ali para você os estados que você precisa ter, uma checklist completa de tudo que você precisa ter nesse elemento. E aqui, para mim, é o mais legal. Ele traz artigos explicando e traz também alguns exemplos de botões. Aqui, ó. Traz alguns exemplos ali de comportamentos, ó, um botão outline, um botão texto. E aí você pode ir se inspirando nessas ideias que ele traz para você. Ele traz para vários elementos diferentes, tá? Às vezes a gente fica ali quebrando a cabeça. Nossa, como é que tem que ser esse pop-up? Aí você vem aqui no modal, o que precisa ter a estrutura desse elemento? Ah, tem que ter um título, tem que ter ali um acionável, a ação de fechar, tem que estar responsivo, o background, e aí ele traz também aqui algumas opções de artigos e algumas referências de modais. O segundo cara é esse aqui. Ele vai também trazer uma lista de especificações que esse elemento precisa ter e vai trazer também quais são os elementos que você precisa ter, os elementos básicos. Então, o acordeon, que é aquele elementinho que quando você clica, ele faz uma ação de toggle, um alerta. Beleza. Definir ali quais são os componentes básicos que eu vou começar. Eu posso estruturar isso tudo no Figma. Mas e se eu não tenho tanta habilidade assim no Figma? Aí você pode usar os kits de UI. Eu vou disponibilizar também para vocês 2 kits que eu gosto bastante. Um deles, ele está na versão free. Se você for aluno do Pedro, você tem a versão mais avançada. Mas, se você não tiver acesso a essa versão mais avançada, eu estou disponibilizando aqui essa versão free dele para vocês. O Untitled, eu gosto muito do Untitled, porque ele já considera ali todas as necessidades ali de um elemento. Aqui, você tem vários elementos de input. E se você está começando a fazer o seu design system, isso aqui é mais do que suficiente, tá? Então, você pode pegar aqui, ó, a carinha do elemento e vai personalizando conforme a sua necessidade. Você não vai precisar usar todos os elementos aqui, então você vai e pega o que você precisa a princípio. E tem esse outro cara que foi disponibilizado pelo pessoal do Elenium. Tá de graça lá, é só entrar no site deles e baixar, que eu também gostei bastante. E vocês vão entender no final por que eu gosto tanto de usar esse cara aqui. Na verdade, eu acho que eles são todos muito parecidos, tá? Tem um design system muito famoso, chamado, acho que Tailwind, alguma coisa assim, Tailwind. Eu acho que todos os design systems meio que seguem aquele outro design system, mas ele é muito caro. Então, os elementos visualmente, eles são bem parecidos nesses design systems. Eu também vou disponibilizar para vocês. Selenium é maravilhoso, né, Eduardo? É maravilhoso. Mas esse design system é deles, eles disponibilizaram de graça. E também tem vários elementos legais aqui, ó. Já tem um elemento com estado default, com estado de hover, com estado de focus. Então, vou disponibilizar para vocês também, que é completo. Beleza. Então, a gente já fez o Design System, já montamos o nosso Design System lá no Figma, com aquele pluginzinho. Peguei ali uma biblioteca meio que pronta para estruturar ali o comecinho do meu Design System. Mas a gente tem um cenário quando o seu aplicativo já está pronto.
Quando o aplicativo já está pronto, a gente não consegue fazer isso do zero. Você não vai jogar tudo fora que está lá. Não faz sentido eu excluir tudo que está lá. Então, aí a gente vai começar um processo nem de redesign, de reskin mesmo desses elementos. Eu vou simplesmente mapear tudo que eu tenho no meu aplicativo atual e vou conseguir identificar as inconsistências. E pasmem, a gente acha muita coisa. E como que eu faço para mapear um aplicativo que já existe? Existe uma extensão chamada HTML to Design. Usem isso para o bem, por favor, porque você pode baixar o visual de qualquer site, tá? Vou pegar aqui alguma coisa aleatória. Deixa eu pensar aqui. Vamos pegar o site da Apple. Acho que ele já até sugere o site da Apple, viu? Vamos pegar aqui o site da Apple. Minha série predileta. Esse aqui tá com bastante imagem, né? Que eu tô no Apple TV. Vou pegar o Apple puro. Beleza. Você vai simplesmente copiar o link e vai colar lá no plugin, ou você vai baixar por aqui. Se você está num aplicativo interno, por exemplo, que precisa ter login para entrar, você vai vir aqui na extensão HTML to Design, eu deixei documentado lá também, tá? E você vai baixar essa tela e subir no Figma. Então, eu posso escolher aqui a resolução, eu vou em 1440, que é o que geralmente eu uso para design. Ele vai simplesmente copiar esse aplicativo. Aí a gente volta aqui, abre o plugin. E simplesmente cola esse arquivo que nós baixamos de lá. Ele já identificou que eu não tenho algumas fontes, não tem problema. E você ativa sempre essa opção aqui de auto layout. Ele vem desativado por default, eu ativo sempre. E você também pode pedir para ele usar os styles locais, tá? Então, lembra que a gente já criou todos os styles, as fontes ali? Se você ativar essa opção de styles locais, ele vai subir o site para você com os seus styles. Então, basicamente, você vai pegar seu aplicativo como ele está lá e vai clonar ele para dentro do Figma. Isso se você já não tiver o Figma pronto, né? Mas, geralmente, quando a gente vai mexendo direto no Bubble, a gente não tem. Beleza, ele vai construir aqui para mim o site. E é isso, tá? E aí, o que você vai fazer? Nem sempre ele vem bem formatado, tá? Às vezes tem que dar uma arrumadinha ali. Mas o que você vai começar a fazer a partir disso? Você vai pegar todas as telas que você já tem no seu aplicativo, vai colocar aqui e vai começar a mapear esses componentes. Como que você vai mapear esses componentes? Eu pegaria um botão, o outro botão, o outro botão. Tá vendo que tem botões diferentes aqui, ó? E vai tirando eles, vai agrupando eles por similaridade, por tipo. Então, vou agrupar os botões, vou agrupar os inputs, vou agrupar as tabelas. E aí você vai começar a identificar ali o que está fora do padrão. E vai padronizar, tá? Vai começar esse trabalho de padronizar o que saiu do padrão lá em algum momento. Isso já é a construção do seu design system. E a partir dali, depois que você padronizou, todo o seu time vai seguir aquela padronização que você identificou ali e formulou. Beleza. Depois disso, existe uma outra ferramenta que vai te ajudar a identificar quando no próprio esse contexto você já tem o Figma do seu arquivo, tá? Mas esse Figma está defasado de alguma forma, a gente foi fazendo ali as coisas sem styles. Tem um outro plugin que vai te ajudar nesse processo. Eu vou rodar ele aqui numa interface que eu já construí. Acho que eu fechei sem querer. Não, tá aqui. Beleza. Essa tela aqui, ela já tá com os styles. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou destacar esse cara aqui e vou tirar ele do style. Ele não tá mais com o style de cor e não tá mais com o style de texto aqui também. Pode acontecer disso acontecer, óbvio que isso vai acontecer. Você vai encontrar algumas inconsistências ali. E como que eu
capto essas inconsistências no Figma. Eu vou abrir esse outro plugin. Deixa eu ver o nome dele lá. É Design Lint. Acho que não é esse, não. Ah, Design Lint. Beleza. Você vai rodar esse plugin. E ele vai identificar para você quais elementos estão sem styles. E automaticamente você vai aplicando. Você não precisa ir um por um aplicando style. Você já salvou todos aqueles styles do seu guia de estilo. E agora você vai começar a encontrar elementos que estão inconsistentes, elementos que estão sem aplicação desses styles. Então, aqui, ó, ele conseguiu identificar. Esse texto está sem style, é uma etiqueta, né? Era para estar sem style mesmo. E ele vai, você vai vendo elemento por elemento, ó. Esses 36 textos aqui, ó, estão sem styles. E aí, o que você vai fazer? Ele já selecionou todos esses caras aqui, e você vai simplesmente vir aqui e aplicar o style. Então, você consegue fazer isso em lote, identificar esses elementos que estão sem a padronização do seu style em lote. Isso quando você já tem o Figma. Beleza. E aí, como é que eu organizo esse design system lá no Bubble? Bom, existem aí uma série de jeitos de você organizar. Você pode criar um arquivo base e ir salvando esses componentes e deixar lá. Você pode criar um template privado, né? Aquele template fica só para você, e aí você replica aquele template quando você vai começar um projeto novo. Mas existem ferramentas que você consegue guardar esses elementos. Se você está começando, não precisa investir em ferramenta, tá? Se você é aluno do Renato Assis, se eu não me engano, o Essential Kit tem essa funcionalidade. Então, você pode guardar seus elementos lá também, que aí você não vai ter gasto com isso, né? Mas eu testei várias ferramentas. Essa NoCodable também é muito legal. Um ponto muito relevante é que com ela você consegue compartilhar com o seu time os seus próprios componentes. Então, pensa comigo, você tem 6 pessoas trabalhando no seu projeto, em projetos diferentes ali na sua agência. Você tem uma tabela padrão que é usada ali no design. Então, você consegue atribuir para os devs essa biblioteca. E aí, todo mundo vai usar sempre os mesmos componentes visuais. Tem o Essential Kit do Renato também. E hoje, para mim, o melhor custo-benefício é o Elemium. O Eduardo até comentou ali, salva vidas. Realmente, o Elemium é uma ferramenta, assim, que dos testes que eu fiz, foi a melhor. Inclusive, tem um cupom de desconto de 60%. Quem quiser usar esse cupom de desconto. Eles já deram um desconto por conta própria para brasileiros de 50%. E aí, ele me deu 10% a mais de desconto. Eu acabei assinando um plano vitalício, porque eu achei que compensou. Mas ele também tem um período de teste grátis. Beleza. Qual que é o diferencial para mim desse Elemium? Abrir o Bubble de novo. Além de você poder salvar os seus elementos, você consegue reutilizar esses elementos depois, atrelados à API, a banco de dados, a plugin. Então, você tem aqui um fluxo de login, você salva esse fluxo de login dentro do Elemium, e quando você atrelou aqui, você colocou, por exemplo, aquele plugin de esconder a senha e revelar a senha. Quando você vai copiar para outro aplicativo, seja manualmente, a não ser que você esteja usando o template, né? Seja manualmente ou seja em outra biblioteca, vai vir um issue, porque você perdeu aquele elemento, né? Perdeu aquela dependência do plugin. Quando você salva isso no Elemium, quando você vai instalar no outro aplicativo, ele já te fala dependências a serem instaladas. Você clica lá, automaticamente ele encontra o plugin, instala o plugin para você e já coloca o plugin vinculado ali. Não sei como fazem isso, tá? Mas é muito bom. Mas isso, geralmente, quando você já está num nível de necessidade maior de salvar esses elementos, já tem uma estruturação de todo esse design system, tá? Não compensa fazer isso se você não tem. Tem uma outra coisa que eles têm os componentes prontos, são os mesmos componentes daquele design system que eu mostrei para vocês, então o seu designer pode construir com aquele design system, o seu dev vai encontrar esses elementos aqui. Então, pode ser uma alternativa também.
E você também pode simplesmente criar os arquivos aqui. Primeiro você cria o átomo, que nem a gente já falou. Depois você cria as suas moléculas, os seus organismos. E aí você vai formando esses elementos direto no Bubble. Dá para você fazer isso também. Só que sempre lembrando de aplicar os styles. E aí como é que fica a construção dos styles? Isso é muito importante, tá? Aquele design system que a gente viu lá, ele vai dar base para a gente construir isso aqui. Então, os mesmos tokens de cor que eu criei lá, eu vou replicar eles para cá. Então, o meu cinza 50, cinza 100, cinza 200. E tá vendo aqui que tem uma descrição? Eu sempre oriento que vocês coloquem a descrição para facilitar. Então, se é o cinza 200 que eu uso para a linha, eu venho aqui, deixo ele como cinza 200 para não sair da padronização, mas eu coloco aqui, eu identifico esse cara aqui. Porque quando eu vou utilizar ou quando outra pessoa também vai utilizar, todo mundo sabe para que serve o cinza 200. As cores primárias, secundária, de aviso. E aqui também foi criado com esse plugin, ele também tem a possibilidade de você criar esses tokens aqui de forma automática, que nem aquele outro plugin que eu mostrei lá no Figma. Se eu não me engano, essa funcionalidade está disponível também na versão grátis, então façam uso, explorem isso. Mas é basicamente desse jeito que a gente vai organizar os nossos styles. A gente vai criar tudo aqui primeiro, antes de começar a montar qualquer coisa aqui no Bubble. Porque aí quando você vai... Vamos lá no modelo. Não foi o modelo? Será que foi index? Aqui. Quando você precisa fazer uma mudança nesse botão, por exemplo, você não vai mudar direto. Né? Você vai vir aqui, todos os styles já estão criados. Aqui, no caso, são os styles do botão, né? Não são os tokens de cor. Mas você vai vir aqui e você simplesmente vai mudar e vai começar a padronizar esses elementos. Precisei fazer uma mudança, mudou a cor, mudou o arredondamento. Ao invés de você vir aqui e alterar esse elemento, você vai editar as propriedades do style que você salvou. Bom, gente, eu acho que já até passei bastante do tempo, né? Era isso que eu preparei para compartilhar com vocês. Vou deixar esse material com esses 2 design systems que vocês podem usar como base. Vou mandar esse arquivo para vocês também, com os plugins. E trouxe aqui esse comentário do Brad Frost, que a metodologia de design atômico ajuda a pensar de forma mais sistêmica e construtiva. Quando você começa a dividir esses elementos, automaticamente você já começa a ver contexto de uso para esse elemento em outro lugar. E aí, quanto mais tempo você passa interagindo com esses elementos, mais visão sistêmica você tem. Então, essa tag aqui, se ela resolve esse problema nesse elemento, ela também resolve esse problema em outro elemento. Então, comecem a dividir esses elementos de forma gradual. Não se desesperem para começar a fazer design system amanhã. É um processo de construção. Design system é vivo. Então, não é porque você cravou que aquela tabela está lá, ela vai ser sempre daquele jeito. Porém, se você mudou uma tabela, você precisa mudar todas as outras. Por onde eu vou mandar esse material? Acho que eu já vou mandar por aqui, né? Tivemos muitos problemas hoje. Deixa eu mandar aqui. Ó, já mandei aqui. Aqui tem o link para todos esses caras que eu mostrei para vocês. Inclusive, tem o descontinho lá do Elenium. Tem também essas 2 bibliotecas disponíveis aqui. Façam uso delas. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem me chamar, podem me mandar mensagem. Estou sempre aberta ali para ajudar todo mundo. Desculpa de novo pelo rolo que deu, mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Pouca pressão, né? Porque o Pedro entrou na live. Pouquíssima pressão, estava tremendo aqui antes de começar, mas deu tudo certo. Bom, gente, então é isso. Vou deixar vocês almoçarem. Tem muita coisa legal rolando. E se vocês...
eu vou dar 2 dicas, tá? Eu acompanharia ali o evento do Pedro, que é às 6 da tarde, ele vai falar sobre certificação, e acompanharia o evento do Felipe também, ele vai falar sobre dicas para o hackathon. Vai ter o hackathon aqui no Brasil, lá no evento do Bubble, então eu, obviamente, não vou perder essas dicas, né, para ver se ele solta o ouro ali, como é que ganha esse babado. Então é isso, gente. Obrigada e tchau, tchau.